Essa é a terceira mensagem sobre o que estamos examinando. Tem como base, como tema, Provérbios 22:6, a instrução e disciplina dos filhos. Nós vamos repassar rapidamente sobre o que já vimos. Vimos que na Bíblia é um mandamento de Deus aos pais em relação aos seus filhos. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós vimos que cabe aos pais dizerem aos filhos o que eles devem fazer e não pais ouvirem os seus filhos quanto ao que eles querem fazer. Dissemos e voltamos a repetir: criança não tem vontade. Não tem vontade. A vontade da criança tem que ser quebrada, não o espírito da criança. O que é quebrar o espírito? É quando você quebra ela de tal forma, quebra aquela criança de modo que ela não vai ter nenhuma iniciativa. Não é isso que a gente quer quebrar. Desde o princípio, Deus quer quebrar a nossa vontade. Isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Obediência é algo que percorre a Bíblia toda, do início ao fim. Se nós não ensinarmos a obediência aos nossos filhos, e quanto mais cedo os ensinarmos, melhor, e se não o fizermos, eles não vão dar boa coisa. O mundo vai ensinar através de muita luta, muita dor, muita dificuldade para a criança que depois já não é mais criança, é adolescente, é jovem, é um adulto, e ela vai se esbarrar com muitas situações com as quais ela não vai saber lidar. Ela vai se levantar contra essas situações, e quando a pessoa se levanta contra aquilo que Deus planejou para ela, ela se fere todo. É como o Senhor disse ao apóstolo Paulo: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. É como alguém que, é como o boi que dá coices naquele que o agrilhou, aquele que o fere, para que ele ande ou faça qualquer coisa. Quanto mais ele se levantar, mais ele vai se ferir. Isso para não dizer da dor que você pai, você mãe vai ter de ter criado um filho que não aprendeu a ter limites, não aprendeu a ouvir uma palavra que ele precisa aprender. Não. Isso não significa que ele só vai ouvir, não. Mas que ele tem que aprender a, quando ouvir não, ele entender que é para o bem dele. Muito bem. Nós vimos que os filhos devem obediência aos mandamentos e ensinos de seus pais. Vimos isso em Provérbios 6, 20, 21, 22 e 23. Vimos que os olhos dos pais, dos filhos, são os pais. E quando os filhos não ouvem, eles perdem os seus olhos. Não sei se está dando para acompanhar aí, mas eu já estou lá na frente, né? Quem recusa o ensino e a disciplina andará em densas trevas. Pode passar aí, já estou lá longe. Estou só recapitulando. Pode mais. Aí. Nós vimos que os pais devem amar, ensinar, repreender, corrigir, instruir seus filhos na justiça por meio das Escrituras.
Vimos que a disciplina requerida dos filhos por seus pais é prova de amor por eles. Quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama ensina, quem ama repreende, quem ama corrige e novamente instrui. Dá trabalho, dá muito trabalho. Hoje existe uma coisa, é uma cultura que infelizmente a gente vê em muitos lugares. Pais que não têm tempo para os filhos, então colocam os filhos diante de uma televisão para que eles fiquem ali e eles possam fazer o que querem ou o que acham que devem fazer. Mas os pais têm que aprender que a prioridade deles, primeiro, a prioridade do homem em sua casa é a sua mulher. E a prioridade da mulher em relação ao homem é ele, é o marido. Depois vem os filhos. Tem gente que inverte as coisas. Coloca os filhos na frente do cônjuge e isso traz uma série de complicações e os filhos não vão ter um bom conceito do que é família. Mas não vamos ver isso agora não. E os pais têm que entender que a segunda prioridade deles é cuidar dos filhos que eles geraram. É gastar tempo com eles, é dispensar instrução e amor, repreensão e amor, correção e amor, novamente instrução e amor. Isso leva tempo. Eu já disse para vocês, eu conheci um homem lá em Brasília, ele disse, olha, eu sou filho de pais que tiveram quase, acho que na família dele tinham quase 19 filhos, e ele disse, olha, a gente foi criado igual igual batata, como é que se planta batata, você sabe? Você joga lá e ela nasce, e depois ela se vira, não precisa cuidar. Quem sabe o que é assim? Quem? Tá, então tá. Então a batata nasce e se vira e ela vai em frente, mas filhos não são batatas. Então pais que amam seus filhos vão discipliná-los. Quem deixa de disciplinar pensa que está, quem deixa de disciplinar, meu filhinho, minha filhinha e tal, você está amando ele coisa nenhuma. Você está realmente amando é você. Você quer o amor dessa criança. Então você abre mão de princípios, de valores, da disciplina, de trabalho, para você ganhar o amor dessa criança. Ela vai te odiar depois. Ela vai te odiar, vai te xingar, vai te desrespeitar, porque você não soube instruir essa criança no caminho que ela devia andar. E para isso a gente tem que aprender a usar a vara. Ela é um excelente instrumento para disciplina. Vai passar, já passou muito. Mais. Bom, aí agora. Filhos disciplinados aprendem a verdadeira sabedoria. Filhos entregues à sua própria vontade envergonham seus pais, já falamos sobre isso. Pais que vão pagar o maior mico da paróquia. Quem disciplina seu filho tem paz agora e no futuro. E vemos que a vara não tira a vida dos filhos. Ao contrário, evita que eles morram. Vimos também que a disciplina aplicada à criança deve transmitir amor e não ódio. Não bata no seu filho quando você está com raiva, senão você pode até matar essa criança. Senão você vai transmitir a ela um ódio que vai marcar a vida dela e ela vai ter ódio de você. Não é para isso. Então deixa a poeira sentar, se você está com raiva, feche-se no quarto, fale com Deus, já vai logo pedindo perdão, pedindo ajuda e socorro. Depois vem
converse com seu filho, sua filha, sente com ele, explique por que você vai usar a vara, mas olhe, quando você usar já está sem raiva, porque senão não vai prestar nada. Senão você vai fazer tudo errado, vai inverter as coisas e não vai dar certo. Depois vai dizer, meu filho não me ama porque eu usei vara. Não é porque você usou a vara não, é porque você usou a vara de forma errada. O seu sentimento era errado, não havia amor, havia ódio. Tem pais que só disciplinam os filhos quando estão com muita raiva. Isso não é disciplina, isso não instrui ninguém, muito pelo contrário. Isso causa irritação, isso causa ódio. Ódio gera ódio. Então, ou você faz por amor. Eu creio que cada vez que você disciplina o filho, deve doer primeiro em você do que nele. Mas ele vai ter que sentir a dor, mas você também vai sentir essa dor. É a dor de estar batendo numa criança que você ama, mas ela tem que entender que você faz isso por amor. Os pais devem ensinar seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Vimos que os pais devem levar seus filhos, isso não vimos, nós vamos ver agora. Os pais devem levar seus filhos a conhecerem e a temerem ao Senhor. O Salmo diz assim: escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Quando aqui fala que nossos pais não têm contado, bom, o texto diz: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Aqui fala de um povo, é o povo de Israel, que desde Abraão ouviu de seus pais. Aliás, uma ordem dada a Abraão foi a que ele ensinar seus filhos e ordenasse a casa dele através do ensino do Senhor, para que ele pudesse ser um homem bem-sucedido. Então, um dos propósitos de Deus ao escolher Abraão para, através dele, formar uma nação, um povo seu, era de que ele desse instruções básicas que seus filhos, depois para os seus filhos, que ele ensinariam aos seus filhos, e assim de geração em geração. E aqui diz que nossos pais nos têm contado. Pais têm que ter experiências para contar para os seus filhos. Falar da sua experiência de salvação. Pode contar sim de todas. Nós vamos ver aqui ainda hoje, se Deus permitir, coisas erradas que eu e você já fizemos no passado. Temos que contar isso para eles, para que eles não façam outra vez. Mas temos que contar aquilo que Deus fez e como Deus agiu, como Deus operou, quem é Deus, como Ele opera, o que diz esse livro. Isso é uma coisa que deve ser passada de geração em geração. Infelizmente, a cultura brasileira não tem história, no sentido, não tem uma história para contar. Tem uma história para contar, mas essa história nem sempre é muito boa para se contar. E nós não temos o hábito também de dizer, olha, nós aprendemos isso, estamos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós. Possivelmente o que aprendemos com eles não são coisas que podemos ensinar hoje para os nossos filhos. Muitos deles foram incrédulos, não conheceram o Senhor, foram idólatras,
O que não acontecia, acontecia sim, aconteceu na história de Israel, nem todos foram fiéis, mas o povo tinha uma história, tinha um chamado de Deus, tinha um propósito de Deus para a vida deles. Nós não temos isso como cultura brasileira, mas nós temos isso como cultura espiritual. Então aquilo que você ouviu, aquilo é o que você vai ter que dar. Se você não teve quem ensinasse isso para você, você vai ser o pioneiro e vai formar gerações que virão depois e que vão ter o que dizer. Se você pensar, imaginar que você não está criando simplesmente um filho para você idolatrar, você está criando uma pessoa que depois vai criar filhos, vai constituir famílias e tem que saber como fazer isso para quando ele vier a fazer isso, porque ele vai ver em você, vai aprender com você. Abrirei minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. É muito importante saber que naquele tempo não tinha esse livro não, gente. Era transmissão oral. Era de pai para filho, de filho para... Bom, aí vai. Sempre vai ser de pai para filho. Ou de avô para neto. Então diz, o que nossos pais nos têm contado, não encobriremos aos seus filhos, ou seja, à próxima geração. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Nós temos que realmente, os nossos filhos têm que ver que em nós há um espírito de louvor, um espírito de gratidão, um espírito de adoração. Nossos filhos têm que nos ver orar, têm que nos ver ler a Bíblia e têm que nos ver viver essa palavra. Essas coisas não são ditas da boca para fora e não funcionam. Palavras sem o respaldo de vida não vai funcionar. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. É você contar a sua história de vida, é você contar o seu relacionamento com Deus, as experiências que você já teve, as experiências difíceis que você viveu quando desobedeceu esse livro, e as experiências boas que você teve quando obedeceu. Falar sobre o perdão, a graça de Deus, a bondade, o amor de Deus. Os pais devem obedecer e ensinar aos seus filhos os princípios e mandamentos. O Salmo continua dizendo, porque Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos. Com certeza ele está se reportando ao que diz lá em Deuteronômio capítulo 4, 5, 6 e assim por diante, ordenando que os pais ensinassem aos seus filhos e os seus filhos e a geração seguinte, e que eles guardassem esses mandamentos. Então Deus estabeleceu um testemunho, e o testemunho é esse livro que testemunha de Deus, desde a criação, das suas obras, do seu poder, da sua grandeza, do seu braço forte e poderoso. E também ensinar para eles que Deus instituiu isso como norma, regra de fé e prática. E Ele ordenou aos nossos pais que as ensinassem aos seus filhos. É por isso que os pais devem amar o Senhor antes de qualquer pessoa ou valor e ensinarem seus filhos a fazerem o mesmo. Deuteronômio 6,5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração.
de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso implica em amar a Deus com todo o seu ser. E a pergunta que fazemos é o seguinte: você pode ensinar seu filho a amar a Deus dessa maneira? Ele vê que você o ama dessa maneira? Ele tem prioridade na sua vida? Ele é a pessoa mais importante? Você não abre mão dele para nenhuma outra coisa? Você não abre mão dos seus princípios e ensinos por nenhum outro ensino? Ele é Senhor na sua vida? Então, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso ensinar meu filho a amar o Senhor em primeiro lugar, a valorizá-lo, a prezá-lo, a dedicar-se a Ele, se eu não faço isso. Então é preciso que haja uma troca de valores, se isso ainda não ocorreu, e que eu realmente me arrependa e busque amar a Deus. Entenda o seguinte: amor não é sentimento. Alguém vai dizer: mas amor a gente sente. Claro que sente. Mas amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. Eu escolho amar a Deus. Por que eu escolho amar a Deus? Porque Ele me amou. E porque Ele demonstrou que me ama. E porque Ele é digno de confiança. E porque Ele é Deus. E Ele cumpre a palavra dEle. Eu posso confiar nele, eu posso descansar nele. Então, eu amo. Por que eu vou amar outra pessoa mais do que a ele? Eu tenho que amar as outras pessoas? Eu tenho que amar a minha esposa? Eu tenho que amar os meus filhos? As pessoas que estão próximas? Tenho. Isso é evidência de que eu conheço Deus. Mas nenhum amor destes pode ser maior do que o que eu tenho pelo Senhor. Porque senão nós vamos inverter as coisas. Então os pais devem ter a palavra de Deus em seus corações. Então veja, o verso 5 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso é, com todo o seu ser, com tudo que você tem e é. E depois diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha, não é aqui não, é aqui. E quando falamos em coração, nós estamos falando no espírito do homem, que tem como figura o coração. É você receber essa palavra, é amar essa palavra, é abrigar essa palavra, é tê-la como fonte de vida e de poder para você e para os seus filhos. Então é preciso que essa palavra esteja no seu coração, no meu coração. Para que essa palavra esteja no meu e no seu coração, eu preciso ler essa palavra diariamente. Eu preciso orar quando eu estou lendo essa palavra. Preciso pedir a Deus para me fazer entender essa palavra. Eu preciso ter fome e sede dela. Aí você diz: mas eu não tenho, então peça a Deus. Há pouco nós dissemos para vocês: olha, vocês têm um prazo, que eu também tenho, para ganhar mais uma pessoa para Jesus. Agora eu estou pensando, eu estou confiado em você, eu estou confiado em mim para alcançar esse alvo? Não. Mas porque eu não confio, eu vou me humilhar. E porque eu não confio em mim e sei que eu não posso fazer nada, eu vou buscar a face de Deus. Eu vou pedir: Deus, faz alguma coisa que eu não posso fazer. Cria uma situação que está fora do meu controle.
Eu sou tímido, eu morro de medo, eu tenho medo de ser rejeitado, das pessoas me tratarem mal. Diga isso para ele. Faz alguma coisa, mas faz, Deus. Jejue, ore, se humilhe. Jejum é para você se humilhar e dizer: Deus, eu quero. Agora, se você não ama Deus, diga: Deus, eu quero te amar. Agora, se você não ama Deus dessa maneira, é porque você não conhece a Deus. Então você tem que pedir: Deus, eu quero te conhecer. Você pode saber todos os fatos sobre a Bíblia, mas conhecer a Deus não é conhecimento intelectual. A gente conhece uma pessoa quando convive com essa pessoa. A gente conhece a pessoa quando lê o livro dele, o que ele escreveu. A gente conhece a pessoa quando fala com essa pessoa. A gente conhece essa pessoa quando convive com essa pessoa. Quando há interação. Não é só monólogo, não é uma coisa que você fala com ele. Não, ele fala com você. Não é só de você para ele. É uma relação, é comunhão, é relacionamento. Se você não tem um relacionamento assim, diga: a Deus, eu quero ter. Houve um momento de crise na minha vida, eu conheci. Quando eu era menino, eu levantei minha mão, pouco antes de 9 anos. Quando eu fiz 9 anos, tinha 9 anos e 9 meses, eu me batizei. E eu creio que eu sabia o que estava fazendo até certo ponto. Mas depois eu me deixei envolver por pessoas, amizades, e me distanciei do Senhor. E houve um tempo que eu comecei a entrar em desespero. E eu comecei a viver uma crise muito grande no meu casamento, comecei a viver uma crise muito grande em tudo. E eu não encontrava, eu sabia, porque eu não deixei de ir na igreja, nunca deixei de ir na igreja. E eu ficava pensando: Deus, a minha vida é tão diferente da que eu pensava que as outras pessoas tinham. Pelo menos eu pensava que elas tinham uma vida bem melhor do que a minha. E eu falava: eu quero ser assim. Eu quero sentir isso, eu quero viver isso. E eu comecei a ler esse livro. Me veio às mãos um livro do David Wilkerson, A Cruz e o Punhal. Veio às minhas mãos um livro que eu já não me lembro o nome, do Billy Graham. E esses livros mexeram comigo. Esses livros me levaram a ler mais a Bíblia. E eu comecei a ler, a devorar a Bíblia. E até que houve um dia que a coisa aconteceu. E aconteceu assim, para mudar totalmente a minha vida. Daquele momento em diante. E mudou mesmo. E realmente eu conhecia Deus de uma maneira que eu não conhecia. Você vai perguntar: você não era crente? Eu creio que era. Mas eu era um crente muito fajuto, muito superficial, um pé lá fora, um pé cá dentro. Sabia, não era aquilo que eu queria, mas muitas vezes eu cheguei a chorar quando pecava, quando cometia coisas que eu sabia não devia fazer. Mas houve um momento que Deus me libertou, porque eu senti a necessidade de buscar Ele. E se você não sente isso, então peça que leve você a amar a Deus dessa maneira. Que todas essas, o verso anterior, que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Você tem que amar essa palavra. E se você não ama, então se humilhe diante dele e fala: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Isso porque você vai ter que ensinar essa palavra. E as crianças são muito mais
não vou dizer mais inteligentes que você, que isso aí seria, mas as crianças têm uma sensibilidade melhor, né? Corrigindo, muito mais apurada do que você pensa. Você pensa que criança não está ouvindo o que você diz, ela não presta muita atenção, mas ela está te antenando o tempo todo. Ela está olhando tudo que você faz, ela sabe o que você diz. A gente tem que ter muito cuidado com o que diz na frente das crianças. Elas estão captando, elas estão recebendo e elas estão sendo instruídas pelo que elas ouvem, pelo que elas veem. E quando você chega e abre uma Bíblia para ler a Bíblia, ele vai logo dizer, ele está falando isso, mas eu não vejo isso na vida dele. Talvez ela não tenha coragem de dizer isso para você, mas ela está analisando ele para ter alguma coisa errada. E quando ela vê que o que você fala é diferente do que você vive, ela não vai dar crédito no que você fala, ainda que não seja sua, seja a palavra de Deus. Mas se ela não vê esse exemplo em você, ela vai dizer, não funciona, porque não funciona na vida do meu pai, não funciona na vida da minha mãe. Será que é porque não funciona? Não está funcionando em você. Porque você não é obediente à palavra, porque você não conhece a Deus como deveria, ou não busca a Deus como devia buscar. Então você precisa amar a Deus, essa palavra tem que estar no seu coração, porque você vai ter que ensinar. O texto diz, ensine-as. Os pais devem ensinar a palavra. É isso aí. Não, já passou, cadê? Pode ir para frente. Vamos passar isso aí, mais. Epa, peraí. Eu acho que você já foi até mais na frente. Volta. Volta. Aí. 6, agora é o 7. O texto vai dizer, ensine-as com persistência. A versão antiga diz assim, tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás. Inculcar é colocar dentro da cabeça. Por isso que essa versão da NVI diz assim, ensine-as com persistência, é com insistência, é com constância, é falando uma vez, é falando outra. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando é que você está sentado em casa, hein, pai e mãe? Será que é diante da televisão lá? E você não está nem aí para seus filhos? Isso não é sentado. O que você vai estar falando? Cala a boca, meu filho, quero ver lá o que está dizendo lá o programa. Aliás, isso não é só com relação aos filhos, é em relação aos pais. Pais que não conversam. O pai chega em casa, abre o jornal, a mulher está louca para conversar com ele e ele está lá. Ela está falando e ele não está nem ouvindo e ele está lendo o jornal. Ou então ele está na televisão vendo o filme, ou vendo o jornal, ou vendo futebol, seja lá o que for, e ela está lá sozinha no canto dela. Depois ele quer ir para a cama com a mulher. Será que vai dar certo? Dá? Sem nenhuma interação, igual animal. Agora é hora de sexo. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque não é bom. Então, quando estiver sentado em casa, pais têm que lembrar quando estão em casa
Se você trouxe filhos ao mundo, você tem que ter tempo para eles. Você tem que ter tempo para sentar com eles, ministrar a palavra para eles, falar da palavra para eles e falar constantemente. E o texto diz que é quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho. Hoje ninguém caminha longas distâncias com os filhos, vão daqui para ali, para acolá. Normalmente você vai tomar uma condução e às vezes nem sempre você vai sair com eles, mas o texto está prevendo que você, o tempo todo você está com a sua família. Quando você está sentado em casa, quando você vai de um lugar para outro, você vai levar seus filhos e eles vão com você. Eles estão acompanhando o que você faz, o que você não faz. Eles estão vendo o que você diz em casa, o que você diz na rua, como é que você vive em cada parte da sua vida. Depois, quando você vai deitar, então, por que deitar? É a última hora do dia seu, deve ser com a criança. Eu já disse para vocês, eu não vou deixar de repetir isso aqui enquanto eu puder. Uma coisa que marcou a minha vida foi o fato do meu pai, toda noite, antes de eu dormir, ele orar comigo, ler a Bíblia e orar comigo. E muitas vezes foi nesse momento que eu fazia perguntas para ele, sobre coisas que me inquietavam, me afligiam quando eu era menino. E então, quando se deitar, durante muitos anos, quando as crianças eram crianças, né, mesmo, nós sempre tivemos um culto doméstico. E nós tínhamos um livro que era da editora luterana, eu não sei mais o nome. Era um livro de uma espessura enorme. Tinha histórias, tinha um texto bíblico que você lia e depois tinha uma história com aplicação naquele texto bíblico. Era de uma riqueza extraordinária. Nós líamos o texto e nós discutíamos aquilo, o texto, e depois líamos uma explicação do texto, aplicando de maneira prática numa situação real que acontece na vida da criança, do pai, da mãe. E eu nunca mais vi esse livro. Não sei se vocês têm aí pelas livrarias encontrado algum material semelhante. Se você encontrar e quiser comprar e trazer para eu ver, não é para eu ficar, não, é para você me mostrar, eu posso divulgar aqui para vocês. Mas, não sei, deve ter alguma coisa. Nós caminhamos muitos anos, não é possível que não tenha nas livrarias nenhum material adequado de uma boa editora, uma editora confiável, e com princípios bíblicos, né? Para você ler com as suas crianças. Tem uma revista aí que está sendo usada aqui. Débora, cadê você? Débora Miranda, cadê você? Está aí? Está com as crianças. Ela foi a Alcione, acho que trouxe esses livros, essas revistas. É uma revista para hora devocional. Não é exatamente como o que eu já tive no passado, mas é algo que ajuda bastante. Se vocês puderem, falem com a Débora, porque foi quem me procurou por último, para poder utilizar essa literatura. Então, é uma literatura boa para os pais usarem em casa com as crianças. Então, quando se levantar, isso fala de você estar com os seus filhos quando você se levantar. Será que você hoje tem tempo para estar em casa quando os filhos se levantam? Você está em casa quando eles deitam? Você está com eles na mesa?
Você sai com eles? Não sei. É uma pergunta que se faz e que não sei se tem resposta. Cada um vai responder de uma maneira. Nós vivemos num mundo em que os valores estão totalmente invertidos. As pessoas gastam tempo com N coisas e menos no cuidado com a família, com os filhos, e o resultado não é muito legal. Não é mesmo. Os pais, então, quando é que você vai ensinar? Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Outra versão diz: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É o tempo todo você ministrando aos seus filhos. Pais devem ensinar as Escrituras aos seus filhos em obediência às suas determinações. Salmo 78:5 diz: porque ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos. Pais devem passar o ensino das Escrituras à próxima geração, para que a soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer. Nós não estamos ministrando para uma geração, estamos ministrando para gerações futuras. Os filhos serão, os filhos dos filhos dos filhos serão aquilo que você der hoje para os seus filhos. Você não está formando uma pessoa, você está preparando uma pessoa para o mundo, está preparando uma pessoa para constituir família, para educar filhos, para que eles também passem o que receberam para outros. Pais devem ensinar as Escrituras aos seus filhos para que eles façam o mesmo com a geração seguinte e se levantassem e as contassem a seus filhos. Pais devem ensinar aos seus filhos as Escrituras para que eles ponham em Deus a sua esperança. Nós vivemos um mundo difícil e as pessoas vivem sem esperança, vivem sem saber, sem norte, sem direção. E o texto diz que você deve ensinar a fim de que os seus filhos ponham em Deus a sua esperança. Não ponha a sua esperança no dinheiro, não ponha a sua esperança em mil coisas que esse mundo oferece. E não se esquecessem das obras de Deus. Nós devíamos estar preocupados em que os nossos filhos aprendessem a confiar em Deus, a descansar em Deus e não se esquecessem do que Deus fez e que está nesse livro, mas guardassem os seus mandamentos. São pais que leem a Bíblia, são pais que oram, são pais que temem ao Senhor, que ensinam seus filhos a fazerem o mesmo. Os pais devem ensinar seus filhos a não cometerem os mesmos erros que eles e seus antepassados cometeram. O texto diz que não fossem como seus pais. Não está falando do pai, mas dos antepassados. Geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que obedeceram e de pessoas que desobedeceram. Mostra como Deus abençoou aqueles que foram obedientes e ouviram e temeram o seu nome e a sua palavra, e mostra o fim que tiveram aqueles que desobedeceram, como sofreram, como enfrentaram problemas que nós não queremos que os nossos filhos enfrentem, e que não fossem como seus pais. Às vezes você vai ter que dizer, não dos seus pais. Eu tenho ótimas coisas para dizer dos meus pais, ótimas, mas eu tenho muitas coisas que eles não deviam fazer porque eu fiz de errado, porque eu pisei na bola,
porque eu falhei, porque eu errei. Tenho muita história de vida para contar. Olha, não faça isso, já fiz isso e me dei mal. Então, é uma história que você tem para contar. Não propriamente dos seus pais, mas daquilo que você fez. Salmo 78:8 ainda. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes. Aí é outra versão. Povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. E nós concluímos assim essas mensagens. Não sei se Deus vai me levar no próximo domingo, ainda está voltado para a criação de filhos, não sei mesmo. Vou resolver isso com Deus ao longo dessa semana. Vocês orem para que Deus me dê a direção para o que vai vir no próximo domingo de manhã. Nós vamos continuar falando sobre família com a graça dele. Então, concluindo, que o Senhor nos conceda então a sua graça para vivermos estes ensinos e para transmitirmos com palavras e com exemplo o que queremos ver em nossos filhos. Não há grandes mistérios, há uma vida simples que nós, na grande parte da população de hoje, até mesmo a cristã, não está vivendo. Nós estamos vivendo num mundo difícil, consumista, materialista, que preza 1000 valores, menos os valores essenciais da família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a voltar à sua palavra, aos seus princípios, para que nós criemos homens e mulheres dignos, pessoas dignas, pessoas que vão ser bem-sucedidas porque tiveram princípios, porque tiveram o melhor de Deus. E nós temos a responsabilidade de dar isso aos nossos filhos. Vocês podem dizer amém? Amém.